Olá, povo de Deus, terça-feira, 11 de fevereiro de 2025, quinta semana do tempo comum, Nossa Senhora de Lourdes. Nossa reflexão de hoje é a partir de Gênesis 1, de 20 até o 2, 4a e Marcos 7, 1 a 13. Continuamos hoje a leitura do primeiro relato da criação e nos primeiros capítulos de Gênesis. Aqui estamos no ápice do relato com o sexto dia, onde Deus cria o homem e a mulher, aos quais ele confia o cuidado de toda a sua obra. E com o sétimo dia, meta do relato, pois tudo culmina com esse dia que deve ser dedicado ao Criador de tudo. Recorrendo à patrística, contextualizamos esse texto e desvelamos a afirmação: Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus ele o criou, homem e mulher, ele os criou. Este homem, imagem de Deus, não é qualquer um. À luz da cultura do tempo em que foi escrito o nosso texto, é homem à imagem de Deus, aquele que está acima de todos os outros. Isto é, o rei, o autor sagrado é certo. Estendeu a todos os homens e mulheres a prerrogativas de serem imagem de Deus. Com efeito, a ordem de dominar sobre a terra e sobre os outros seres vivos é dada indistintamente a todo ser humano. Mas insistimos na pergunta: qual é o ser humano que realiza plenamente esta missão real no interior da criação? Os padres orientais tentaram responder a esta questão introduzindo uma distinção entre imagem e semelhança. Todo ser humano leva em si a imagem divina, mas para reinar verdadeiramente é preciso conseguir também uma certa semelhança com o verdadeiro Rei do mundo, que é o Filho, perfeita imagem de Deus invisível. Assumir as suas opções, entrar nos seus pensamentos. Esta perspectiva patrística com fundamento bíblico corresponde à afirmação paulina. E assim como trouxemos a imagem do homem da terra, assim levaremos também a imagem do homem celeste. Porém, queremos destacar ainda a questão do cuidado de toda a obra criada, que é o sentido exato do dominai, que foi levado ao pé da letra e justificou todo tipo de degradação da natureza. Cuidar e não dominar, essa era a verdadeira ordem do Deus Criador. E ainda o sentido do descanso do sétimo dia é de suma importância para uma sociedade onde o trabalho escravo predominava. Se até a divindade descansou depois de realizar toda a sua obra, por que não devem suas criaturas também descansarem periodicamente? Assim é fundamental o argumento do autor que atribui ao Criador o descanso sabático. O sociólogo sul-coreano Byung-Chul Han denominou os tempos de hoje como a sociedade do cansaço. Ele destaca os efeitos colaterais do discurso motivacional. O mercado de palestras e livros motivacionais estão crescendo desde o início do século XXI e não mostram sinais de desaquecimento. Religiões tradicionais estão perdendo adeptos para novas religiões que trocam o discurso do pecado pelo discurso do mercado. As instituições políticas e empresariais mudaram o sistema de punição, hierarquia e combate ao concorrente pelas positividades do estímulo, eficiência e reconhecimento social, pela superação das próprias limitações. Churran mostra que a sociedade disciplinar e repressora do século XX, descrita por Michel de Foucault, perde espaço para uma nova forma de organização coercitiva, a violência neuronal.
As pessoas se cobram cada vez mais para apresentar resultados, tornando elas mesmas vigilantes e carrascas de suas ações. Em uma época onde poderíamos trabalhar menos e ganhar mais, a ideologia da positividade opera uma perversa inversão. Nos submetemos a trabalhar mais e a receber menos. Essa onda do eu quero, eu posso, eu consigo, tem gerado um aumento significativo de doenças como depressão, transtornos de personalidade, síndromes como hiperatividade e burnout. Que tal resgatarmos os sentidos do cuidado e do dia de descanso e louvor ao Criador nessa sociedade neurotizada pela ideia de sempre bater metas? Marcos 7, de 1 a 13, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito. Hipócritas, como está escrito, esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoou o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. A cultura judaica misturava costumes e regras de convivência com preceitos religiosos. Jesus distingue bem as coisas e desmascara a hipocrisia daqueles que se escondiam por detrás de sua cultura para vigiar os outros e exigir dos outros posturas que nada tinham a ver com os preceitos verdadeiros de Deus. Essa narrativa de Marcos deixa clara a preocupação com os judeus cristãos que tiveram contato com a cultura helenista e se adaptaram a muitos costumes estranhos dessa cultura, desprezando sua verdadeira tradição ou modulando-a de acordo com os seus interesses. Marcos procura mostrar-lhes que a nova relação entre os discípulos e Jesus de Nazaré também implicava uma nova relação entre eles e as regras estabelecidas para o encontro com Deus, de maneira singular no que se refere à pureza ritual. Por que é que os teus discípulos não obedecem à tradição dos antigos e tomam alimento com as mãos impuras? Mais do que nas suas palavras, é na pessoa de Jesus que encontramos a resposta à questão que lhe é posta. Ao revelar-se como Filho de Deus, o mediador entre Deus e os homens, Jesus relativiza as regras e preceitos humanos. Não os anula, mas mostra que são válidos se estiverem relacionados com ele. Ele é a norma, ele é a encarnação do mandamento de Deus, a palavra viva.
De nada adianta dizer-se cristão se não se leva às últimas consequências essa opção. Viver procurando justificativas para comportamento alheios ao Evangelho revela a mentalidade de quem teme confrontar-se consigo mesmo e com a pessoa de Jesus, motivo último de toda a existência cristã. Celebramos hoje Nossa Senhora de Lourdes e Dia dos Enfermos. A história de Nossa Senhora de Lourdes começou em 1858, na França, quando a Virgem Maria disse que apareceu para Santa Bernadette Soubirous, na gruta de Massabielle. A Virgem Maria apareceu 18 vezes à jovem camponesa, sobretudo depois do século XIX. Começa na igreja uma onda devocionista com destaque à chamada a aparição de Nossa Senhora. Lourdes, Salete, depois mais tarde um pouquinho Fátima. Prefiro chamar de visões ao invés de aparições, pois Nossa Senhora somente é vista por alguns privilegiados. Suas mensagens são sempre em vista de fomentar devoções. Suas palavras em nada lembram ao que temos nos evangelhos. Aliás, nos evangelhos, Nossa Senhora se destaca pelo silêncio, mas com essas visões ela se transforma em faladeira. É uma pena que o povo precise desses fenômenos para sustentar sua religião. A fé vai por outro caminho, pelo caminho de Jesus, que dispensava fazer sinal para quem debatia com ele, sem a mínima abertura para crer nele, e muito menos para segui-lo. Um beijo no seu coração.